Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à SegInfo Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, consultor de cibersegurança, e esse é mais um vídeo da série de vídeos curtos que estamos produzindo para o canal. Nosso assunto de hoje, 2FA e MFA. Para os íntimos, também conhecidos como dois fatores de autenticação e múltiplos fatores de autenticação. Do inglês ainda temos o Two-Factor Authentication e o Multiple Factor Authentication. Esse é um vídeo que acaba sendo, de certa forma, uma continuidade ou um complemento ao vídeo de AAA que nós colocamos aqui no canal há menos de um mês. Autenticação, autorização e accounting. Two-Factor Authentication e Multiple Factor Authentication, 2FA e MFA, eles estão aqui dentro da primeira parte, que é a autenticação. Inclusive, vocês não vão acreditar. É por isso que eles são chamados de fatores de autenticação. É impressionante como esse pessoal pensa na hora de dar os nomes. Vamos lá então, 2FA e MFA. Pois bem, se tu não assistiu o nosso vídeo que fala sobre AAA, aqui vai uma revisão de 30 segundos. AAA é autenticação, autorização e accounting. Focando nesses dois, na autenticação e na autorização, já sabemos de idas e vindas que o processo de autenticação é o processo de nós provarmos quem nós dizermos ser. Por exemplo, se eu quero acessar o meu e-mail, aqui está o meu servidor de e-mail e aqui estou eu tenho que entregar para ele uma ID, uma credencial, Marcos, por exemplo, e a minha senha, 1, 2, 3, 4, uma péssima senha, como exemplo, né? A gente envia isso e fala, olha, eu sou o Marcos, essa é a minha senha, estou me autenticando. Esse servidor, ele vai bater numa tabelinha aqui, de forma bem simples, né? Se for Marcos e a senha 1, 2, 3, 4, então beleza, é ele. E como resultado, ele vai enviar para a gente aqui uma autorização, que significa, o que o Marcos pode fazer? O Marcos ele tem 15 GB de memória, de armazenamento. O Marcos ele pode enviar, isso não é verdade, né? Sei lá, até 50 e-mails por dia, por exemplo. Mimimi. Então, autenticação, autorização e accounting. Autenticação é o que a gente vai focar aqui hoje, porque o vídeo é de dois fatores de autenticação e de múltiplos fatores. A autenticação é o processo de provarmos quem nós dizermos ser. E como é que a gente faz isso? Segundo a literatura clássica, existem três formas de se autenticar, nada mais, nada menos. A primeira forma é com algo que eu sei. A segunda forma é com algo que eu tenho. Como assim, Cavinato? Vamos chegar lá. E a terceira é com algo que eu sou. Sei, tenho e sou. E eu falei da literatura clássica, porque é uma literatura não tão clássica, ainda coloca aqui um quarto item, que é algo ou onde eu estou. Então poder usar alguma coisa de GPS, por exemplo, e levar isso em conta na tomada de decisão. Então se eu tiver, sei lá, num banco e eu estou usando meu cartão e minha senha, mas também só tenho autorização para fazer saques no banco no interior do Pará, por exemplo, então essa poderia ser uma outra forma. Mas, de novo, muitos dizem que o GPS, na verdade, é algo que tu tem, então vamos focar no simples. Keep it simple. Vamos tirar isso aqui, vamos focar no sei, tenho e sou. O que é um exemplo clássico do sei? É esse do e-mail. Eu sei a minha senha. Eu sei números, eu sei letras, eu sei combinação de números e letras, eu sei passphrases, que é a nova moda, usar frases, de repente um Shakespeare, ao invés de uma senha que tu memoriza, que tradicionalmente é a data de aniversário, inclusive a data de aniversário também é algo que tu sabe, enfim. O que está no teu cérebro e tu tem que memorizar é algo que tu sabe. E é de fato o método mais tradicional, porque é o que tem o menor custo, não é? O segundo é algo que eu tenho. E existem vários exemplos aqui. Dois dos mais tradicionais são o uso de cartões. Então, quando tu vai fazer um saque no terminal do banco, tu geralmente usa um cartão como uma das fases de autenticação. Outra é quando tu vai naquele hotel chique, tem na portinha ou do lado dela um espaço para colocar o cartão. E se tu de fato tiver a autorização para abrir a porta vai abrir.
E além disso, um outro exemplo clássico, que por muito tempo foi algo físico, é o tal do token. Algo que tinha mais ou menos essa forma aqui e que tradicionalmente tinha um display ou aqui, e que quem gostava muito de usar eram os bancos, que davam isso para seletos clientes, não é? Então alguns clientes usavam tokens físicos para acessar a sua conta bancária através do computador, e além de ter que usar alguma coisa que eles sabem, como uma senha, eles usavam um token que gerava números randômicos de forma síncrona ou assíncrona, e usava-se isso então para fazer transações. Hoje em dia isso migrou para um modelo mais lógico. Então tu tem softwares que fazem isso, né? Que tu instala e eles geram esses tokens que ficam sincronizados com o servidor, ou assincronizados, síncrono ou assíncrono, né? Então esse é o modelo é o tradicional do tenho. E o sou, tradicionalmente, e muito menos visto, porque é de fato o modelo mais caro de todos. Bom, há vários exemplos, né? Um olho, por exemplo, é algo que tu é. Como assim? Tu pode usar a retina, tu pode usar o íris. Dizem que não há dois íris ou duas íris iguais no mundo, e isso pode ser usado para autenticação. De fato, o mais clássico de todos, gente, isso era para ser uma mão. De novo, vamos tentar aqui. É pensar numa mão e um dedo a mais, né? 1, 2, 3, tudo bem, tudo bem. Uma mão e usar, por exemplo, a digital dessa mão. Ou usar informações de comprimento, largura, falange, falangete, distâncias. Usar isso aqui como uma forma de autenticação. Então, resumindo a ópera até esse momento, sei, tenho e sou são as formas tradicionais de fazer autenticação. E é aqui que a gente começa a falar sobre dois fatores ou múltiplos fatores. Então a pergunta que fica é, beleza, se eu tenho senhas, tenho coisas que eu tenho e coisas que eu sou, como é que se encaixa o 2FA e o MFA nessa história? É o seguinte, vamos de novo com o sei, o tenho e o sou. Por questões de segurança, usar um fator só, ou seja, só alguma coisa que eu sei, ou só algo que eu tenho, ou só algo que eu sou, não é suficiente, geralmente por questões de compliance, não é considerado segurança suficiente. Tradicionalmente, isso até tem ISO falando, e qualquer outra certificação, como CISP e outras, vão sempre falar que o ideal é ter pelo menos 2 fatores de autenticação. E é muito simples entender isso. 2 fatores de autenticação é juntar qualquer um desses. Ou seja, temos aqui 3, combinação de 3 na 2 divididos por 2, corta, corta. Olha só, temos 3 possibilidades apenas de 2 fatores de autenticação. Ou tu vai usar, vamos com o azul, algo que tu sabe e algo que tu tem, tradicionalmente usado, como eu falei, para bancos, hoje de forma lógica, e também muito usado para VPN, por exemplo, onde tu vai ter um cliente instalado na tua máquina, e neste cliente instalado tu vai ter que botar teu usuário, Marcos, por exemplo, e uma senha, e esta senha costuma ser uma combinação de algo que tu sabe, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e algo que tu tem, que é o token que vai te dar. Então tu vai olhar para aquele token que agora está instalado no teu telefone celular, vai apertar um botão aqui, ele vai gerar uma senha que tu vai colocar junto com aquela outra. Outra forma aqui, tradicional, a gente tem visto cada vez mais isso, é no acesso de navegadores, né? Então, tu quer acessar o teu e-mail, então tu coloca a tua senha e muitas vezes eles respondem dizendo, olha, queremos confirmar que realmente não tem nada de errado, então nós vamos mandar um e-mail para quem? Para o teu e-mail, e neste e-mail lá vai ter uma senha. E a premissa aqui é usar algo que tu tem. Neste caso, o que tu tem é o próprio e-mail. É isso aí. Que mais? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, vamos usar aqui o ciano, é algo que tu sabe e a tua biometria. Esse também muito utilizado hoje por bancos. Aliás, nem tanto na verdade, né? Inclusive não tem muitos exemplos de algo que tu sabe com mais uma biometria, por exemplo. Se pensar num telefone, hoje a grande maioria deles suporta ou a senha ou a biometria. Um ou outro já é suficiente.
O que é mais tradicional é o terceiro caso, que é pensar em verde aqui agora, algo que tu tem e algo que tu é. Esse sim é um bom exemplo do banco, porque tu chega lá naquele terminal, aquele ATM, para sacar dinheiro, tu vai em primeiro lugar usar o teu cartão, vai passar na máquina, vai botar o valor que tu quer sacar, etc. E depois tu vai usar, tradicionalmente, a tua digital para entrar. Então, 2 fatores de autenticação significa vou usar pelo menos 2 deles. Aliás, 2 fatores vou usar 2 deles. Sei tenho, sei sou ou tenho e sou. E aí, nesse contexto, fica muito fácil entender o que é o múltiplos fatores. Múltiplos fatores é usar mais do que um. Então, usar 2, na verdade, é usar múltiplos. Mas dentro de múltiplos pode usar 3, na verdade. Então, matematicamente falando, estamos falando nada mais do que um subconjunto. MFA está aqui, 2FA está aqui dentro. E para finalizar, é algo que é muito interessante, e muita gente erra quando pensa disso, isso é o seguinte. Vamos supor, hipoteticamente, que tu quer acessar um sistema, então tu vai ter que autenticar. Então tu faz o seguinte, o sistema pede para ti uma senha e tu vai colocar a senha. 1, 2, 3, 4. Aí o sistema fala, legal, bateu. Agora coloque uma outra senha que é de letras. Aí tu coloca lá A, B, C, D. E aí tu foi autenticado corretamente, agora recebe autorização e está tudo bem. Isso foram 2 fatores de autenticação? Sim ou não? Se você falou que sim, você está errado. 2 fatores de autenticação implica utilizar 2 fatores diferentes. Isso é muito interessante porque eu já vi muita prova de concurso que perguntou alguma coisa assim. Colocou uma senha numérica, colocou uma senha de letras. Isso é 2 fatores? Não, isso não é. Porque isso é algo que tu sabe, sei, e isso é algo que tu sabe também, algo que tu sei. Então isso não são 2 fatores. 2 fatores é ter pelo menos 2, aliás, ter 2 completamente diferentes, distintos. Tá legal? Dito isto, chegamos ao final de mais um vídeo, é o final. Muito obrigado pela sua audiência e atenção e não esqueçam de conhecer o nosso curso de segurança em redes de computadores lá na seguinfobrasil.com.br. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem mandar e-mail para contato@seguinfobrasil.com.br ou podem deixar aqui nos comentários. Nós temos uma lista muito grande de assuntos, tanto dos que colocam aqui no YouTube, quanto que nós recebemos por e-mail. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like e o subscribe e tudo isso aí. Se for no teu idioma, subscrever, não sei. Não sei, mas agradeço novamente a presença de vocês e até mais.